Jesus Cristo, ele tinha ressuscitado há pouco tempo, porque a palavra de Deus havia cumprido nele, e ele disse que ele seria morto, e que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e após ressuscitar, ele atrairia muitos para ele. E isso se cumpriu na pessoa de Jesus. E Jesus, ele ressuscitou, e após ser ressuscitado, ele teve alguns encontros com os seus discípulos, e em um dos seus encontros, acredito que o último encontro, ele, após surgir aos seus discípulos, ele diz que todo o poder lhe foi designado. Mas o interessante de tudo, ele aparece aos seus 11 discípulos, no Monte da Galileia, que foi um monte designado por ele. E o versículo 17 diz: quando o viram, o adoraram, porém alguns duvidaram, seus discípulos. Ontem eu estava em uma das nossas igrejas e eu trazia o sofrimento às vezes de fazer a obra de Deus, de um pastor, de um dirigente, de um responsável pela obra. E eu trazia assim algumas atitudes das pessoas lideradas. E conversando em casa antes de seguir para aquela pregação, a gente conclui o seguinte: que muitas das vezes as coisas que a Bíblia registra se repetem em nós. E às vezes, lamentavelmente, até as situações desagradáveis se repetem em nós. E se você vê algumas situações, de repente você convive na sua igreja, convive no seu lar, e às vezes não é coisa agradável. Deus, eu glorifico a Deus e admiro a sabedoria divina, porque Deus, ele fez questão que fosse registrado as fraquezas dos nossos irmãos. Para quê? Primeiramente, para que nós não viéssemos cometer as mesmas fraquezas. E segundo, para que entendêssemos que se nós cometêssemos essas fraquezas, tínhamos Jesus Cristo como advogado, do qual pudéssemos ir até Ele, pedir perdão e levantarmos-nos novamente. Né? Então, para isso o Senhor permitiu que fosse escrito todas as fraquezas também dos seus servos. Uma certa vez eu pensei: já pensou se Deus só permitisse que escrevesse da vida como a do Jó, homem íntegro, homem fiel, que se desvia do mal, tudo de bom? O que seria de mim, pastor Marivaldo? O que seria de você? Talvez a gente não continuasse, porque a gente ia concluir: Deus, não há como ser tão perfeito assim. Mas Deus, ele permitiu que registrasse a fraqueza dos nossos irmãos, para que entendêssemos que nós também somos sujeitos a elas. Por que eu estou falando disso? Porque os discípulos, ao verem Jesus, glorificavam a Deus, mas o escritor diz: mas alguns duvidaram de que fosse ele. Não é fácil, né? Alguns duvidaram: será que é ele mesmo? Uma fraqueza registrada. E quantas vezes isso se repete em nós? Quantas vezes a gente duvida do poder de Deus sobre as nossas vidas? Quantas vezes a gente desacredita que a gente vai conseguir, e às vezes é contado com os incrédulos também. Olha que nós somos chamados de crentes, aqueles que creem, mas nas circunstâncias das nossas vidas, muitas das vezes a gente está tendo o mesmo comportamento dos que não creem, e muitas vezes chorando, lamentando, e muitas vezes maldizendo, e muitas vezes falando: mas por que Deus? E logo eu, depois que eu passei a ser crente, começou a acontecer essas coisas em minha vida. Quando o Senhor não espera isso de nós. É verdade. Então, muitas das vezes, os mesmos comportamentos de fraqueza se repetem em nós, quando não deveria. Mas observa bem, irmãos, a expressão de Jesus. Ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
E a gente sabe que todas as coisas lhes foram sujeitas. Depois que Jesus vence a morte, depois que Jesus Cristo ressuscita, segundo a sua palavra, todas as coisas estão sujeitas aos seus pés, exceto aquele que as sujeitou, que é o nosso Deus. E como diz a palavra, aleluia, o mesmo Filho, né, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, porque Deus, para ele, será tudo e todas as coisas para Deus. Então tudo está sujeito à pessoa de Jesus, exceto aquele que poderosamente lhe sujeitou todas as coisas. Mas Jesus Cristo, ele, naquele momento, ele dá uma ordem aos seus discípulos, e podemos dizer de maneira imperativa que tem que acontecer. E ele diz: portanto, ide às nações. Em outra parte ele diz: ide pregai o meu evangelho a toda criatura, que dá no mesmo: ide às nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quem tem que ir? Você. A Bíblia diz que 40 anos, o irmão mencionou, há 40 anos a igreja está aqui. E se essa igreja está aqui porque alguém pregou, alguém anunciou, alguém teve a responsabilidade de anunciar o Evangelho. E de maneira, amados irmãos, que quando o Senhor diz que se deva ir, e Ele diz de maneira imperativa, é para com todos nós essa responsabilidade. E ninguém pode dizer: ah, mas eu não sei falar. Alguém diz: mas eu não sei ler. O Senhor te deu ordem de ir e pregar o Evangelho. A sua maneira, do seu jeito, como você sabe falar, como você sabe se expressar, mas não deixe de ir e levar a palavra de Deus a todas as criaturas. Aleluia. Aí a mesma palavra diz que ouçam ou que deixem de ouvir. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Aleluia. Constantemente nós temos que pregar a palavra. Você tem que ir, você deve ir, você deve criar a sua maneira de ir. Aleluia. Mas não pode deixar de ir, porque o Senhor confiou a sua igreja a pregação do Evangelho. Aleluia. Eu recordo que o meu pai, ele não tinha muito estudo, e às vezes ele chegava em casa vibrando, alegre, porque ainda existia aqueles telefones que fica assim nas ruas, orelhão, e ele costumava adquirir alguns cartões, e ele ligava e ele dizia: a casa que caiu eu falo de Jesus. Então ele ligava e ele começava a falar de Jesus, aqui atendia do outro lado. Ele não sabia quem era, mas ele falava de Jesus. Algumas pessoas me agradeciam pelo que ouvia. Eu recordo que eu já cheguei a fazer isso, e uma certa vez eu aceitei uma pessoa que estava necessitada de ouvir, e enquanto falava ela chorava bastante pelo que ela ouvia. O que eu quero dizer a você, que Deus, Ele vê todas as coisas, e nós como filhos dele, nós que temos essa responsabilidade da pregação do Evangelho, temos que ser sensíveis à voz de Deus, sensíveis à ordem do Senhor, em pregarmos, irmãos, em pregarmos o Evangelho, em levarmos a sua palavra, a maneira, você quem cria. Hoje nós estamos século 21, e nós estamos em um tempo bem avançado, e a igreja tem que avançar também na pregação desse Evangelho. A gente tem que criar estratégia da pregação desse Evangelho. Nós não podemos deixar de falar, e foi justamente por isso que Jesus disse: ide às nações e pregai o Evangelho. Cada pessoa. Os irmãos já ouviram falar, minha mãe, ela, se você desse um copo de Dona Irene desenha aqui um O, ela não acertava.
Mas eu pude ver uma vez em que ela falava de Jesus a um jovem usuário de drogas. Glória a Deus. E enquanto ela falava, ele chorava. Oh, aleluia. Ela não tinha leitura nenhuma. É o poder de Deus. E talvez nem soubesse se expressar direito. Oh, Espírito Santo. Mas aquele jovem chorava e dizia: Dona Irene, ore por mim. Eu Aleluia. preciso mudar de vida. Aleluia. Então, querido irmão, não deixa de falar de Jesus. Eu costumo dizer, se essa igreja sair desse lugar, é importante isso. Será que os vizinhos sentiram falta? Porque a gente está num lugar para fazer falta quando sair. A igreja do Senhor foi implantada, e onde ela foi implantada, quando sair ela tem que fazer falta. Aleluia. Quando eu cheguei ali em Cipó, o Senhor me incomodou a uma coisa, e eu falei: eu vou até os vizinhos desta igreja, porque é importante isso. A igreja não está em um lugar para ser odiada pelos seus vizinhos. A igreja não está em um lugar para que os vizinhos digam: pronto, começou o culto, fecha a porta, liga a televisão alta para que a gente não ouça nada. Não! E estando ali, eu disse: eu preciso ouvir esses vizinhos. E eu cheguei na casa deles e eu bati e eu me apresentei: eu sou o pastor aqui da igreja. Ah, o senhor, eu sou. E eles se apresentaram como donos da casa. E eu disse: você já entrou nessa igreja alguma vez? Alguns deles disseram: não, nunca entrei, pastor. Eu disse: não. Eu disse: pois é, a igreja vai entrar hoje na sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E queridos irmãos, para a glória de Deus, eu fiz a igreja entrar na vizinhança toda dela. Hoje, qualquer vizinho que eu disser: eu vou hoje aí tomar um cafezinho, pode vir, pastor. Entende? Eu ouvi dizer que um vizinho colado à igreja, antes de eu chegar, chegou a chamar a polícia, a viatura da polícia, para mandar parar o culto, que segundo ele, estava fazendo barulho, estava incomodando a casa dele. Os irmãos contam que ele chegou a chamar a viatura, a polícia, para mandar parar, irmãos. E sabe o que aconteceu? Depois que eu cheguei, esse homem chegou a bater lá em casa e dar uma oferta de R$500 para a igreja. Olha aqui, pastor, para ajudar a sua igreja. Eu recordo que um dia eu estava ensinando na escola bíblica dominical. Ele aparece lá na porta e acena para mim. E como eu sabia que ele não entendia que eu estava à frente, eu pedi licença aos irmãos, fui até lá e disse: toma, pastor, uma sacola de manga para oferecer. Glória a Deus. Entende, irmão? Um homem que tinha ódio da igreja, um homem que queria que a polícia intervesse, parasse o culto. A igreja não está aqui, irmãos, para criar desafeto. Não! A sua existência é para anunciar o Jesus maravilhoso. Aleluia! Um Jesus poderoso, um Jesus que faz a diferença quando ele chega no lar. Aleluia! Há um Jesus que transforma a família, que transforma o relacionamento, marido, mulher, pais e filhos. Aleluia! É para isso que a igreja existe. Foi para isso que o Senhor a levantou. Aleluia! Glórias a Deus. Eu disse: irmãos, nós iremos fazer um culto só para os vizinhos da igreja. E eu entrei em toda a casa com alguns irmãos, porque nem todos atentam para o que Jesus disse, mas um grupo resumido disse: nós iremos, pastor. E eu passei a dizer: olha, você me recebe em tua casa, é uma palavra breve, pode vir, pastor, tal hora eu estou em tua casa. Fui para outro, tal dia eu estou em tua casa, certo, pastor? E eu fui passando e levando a palavra juntamente com a minha filha, minha esposa e mais uns 2 ou 3 irmãos, em várias casas dos vizinhos. E eu disse: olha, tal dia eu vou fazer um culto e eu quero que você esteja lá. Você vai, eu vou, pastor. E no dia a gente colocou: sejam bem-vindos, vizinhos, algo mais ou menos assim.
E foi chegando o horário do culto e não chegava ninguém. Eu disse, Jesus, será que esses iam me enganar? Eu fiquei na porta de Jesus. A igreja tinha chegado, porque eles tinham receio de chegar primeiro. Então ficaram observando. Quando chega um, chega todo mundo. E graças a Deus, quando começou a chegar o grupo, comecei a glorificar o Senhor. Aleluia. E eu disse, eles não vão mais dizer de que nunca entraram nessa igreja. Eles agora entraram nessa igreja. Aleluia. Então, queridos irmãos em Cristo Jesus, às vezes eu vejo e o pastor está preocupado porque o vizinho chamou a polícia, porque o vizinho abriu uma queixa. Tudo bem, mas procura em nome de Jesus não guerrear, senão contra o inferno. Aleluia, senão contra o inferno. Mas quanto ao vizinho, aqueles que perseguem, ora por ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Procura a oportunidade de falar de Jesus para ele. Aleluia. Procura um meio de se aproximar em nome de Jesus para apresentar o Salvador da sua vida, aquele que te transformou, aquele que mudou a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. E às vezes eu fico a perguntar com Deus, Senhor, será que está surtindo efeito a maneira que eu estou trabalhando? E eu continuo de olho nos vizinhos. Eu continuo planejando alguma coisa. E uma vez chegou uma vizinha lá com a sogra dela e começou a ir. Eu disse, olha Jesus, está vindo uma vizinha. E a igreja tratando bem, recebendo bem. E passou-se um tempo, passou-se os dias, melhor dizendo, e ela não apareceu mais. Eu acho na faixa de uns 15 dias, um mês passado pela casa deles. E um dia eu saí com a minha família e quando cheguei tinha um bilhete dentro da minha casa. E ela dizia, pastor, aqui é a sua vizinha, fulana de tal. E ela disse, olha, eu quero dizer uma coisa ao Senhor. Eu aceitei Jesus no meu quarto. Amém. Aleluia. E ela disse, olha pastor, eu não vou poder congregar, porque o meu marido disse, ele me ameaça, que se eu congregar, ele me larga. E ela começou a falar coisas, alguma situação que não estava bem no relacionamento dela, e que eu orasse. Sim, eu passei a orar. Mas irmãos, depois que essa mulher entregou esse bilhete, eu acho que foi na faixa de um mês ou no máximo 2 meses, não chegou a isso. Um certo dia eu levanto, e quando eu abro a porta, tá em frente à casa dela aquela capela, não se dá quando morre alguém, a coroa. E eu atravessei a rua e fui lá, e uma das suas filhas disse, foi minha mãe. Aquilo me partiu. Ela era nova, 30 e poucos anos, era uma mulher forte, mas o que me alegrou é que ela tinha aceitado Jesus. Aleluia. E o que me alegrou mais, irmãos, é que a igreja que estava lá valeu a pena estar. Glória a Deus. Aleluia. O marido não sabia, os filhos dela não sabiam, e eles ficaram boquiabertos quando eu disse, ela aceitou Jesus. Aleluia. E quando eu estou lá, eu disse, eu vou fazer o ato fúnebre dela, porque ela fez confissão antes. E tem uma senhora católica que ela costuma, sempre que morre um católico, ela chega e faz a parte dela, né? Quando ela estava se preparando, eu disse, meu Deus, a mulher está se preparando para fazer. Eu disse, eu tenho que começar. Eu comecei. E eu fiz. E eu pensei, alguém deve estar pensando, mas a mulher era católica, e o pastor está fazendo, esse pastor está fazendo esse ato fúnebre. Não, eu disse, ela fez confissão. Aleluia. Glória a Jesus. Então, igreja do Senhor, essa igreja está aqui, aleluia. E pela graça do Senhor tem crescido, tem avançado. Aleluia. Essa igreja está aqui, e ela está aqui para realmente surtir efeito sobre este lugar. Aleluia. E efeito positivo. Essa igreja está aqui para quê? Quando o vizinho desta igreja ou alguém mais distante tiver um problema, possa dizer, eu vou para a igreja hoje. Aleluia.
Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E uma das ordens de Jesus é ensinar. Ele diz: ide ensinai a todas as nações a guardar tudo que eu vos tenho dado. O presbítero Heleno, ele falou que essa igreja tem aprendido, graças à EBD, uma das coisas importantes, a escola bíblica dominical. O Senhor Jesus, ele diz: o meu povo perece por falta do conhecimento. E a escola serve para trazer conhecimento. E uma coisa importante também, irmão, é que eu devo ensinar aquilo que eu vivo. O salmista, uma certa vez, ele diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Glória a Deus. E cada um de nós devemos guardar esta palavra. O ensinamento de Jesus em nossas vidas é quem deve a cada dia dirigir o nosso caminho, a nossa trajetória. Se não for pela palavra de Deus, nós não chegaremos. Então é preciso a aplicação da palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos viver a palavra. Por isso ele diz: ensina, mas ninguém ensina aquilo que não aprende. Então ele diz: ide ensinai. Mas antes de eu sair para ensinar, essa palavra tem que ter feito em mim o efeito maravilhoso do próprio ensinamento dela. Aleluia. Como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não sei, eu não entendo muito, mas a impressão que dá é que havia o costume de colocar sobre os pés alguma lâmpada para clarear um caminho escuro. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é lâmpada. E o salmista diz: lâmpada para os meus pés. É como se alguém estivesse andando em escuro e a cada passo houvesse uma luzinha clareando a sua trajetória. Luz para o meu caminho. Sem a palavra não há como chegar. Aleluia. Por isso o salmista diz: é luz para o meu caminho. É a palavra que nos desvia do pecado. É a palavra que nos desvia do abismo. É a palavra que não nos permite cair. É a palavra de Deus. E que possamos aplicá-la. E ele diz: e ensinai. E Jesus nos dá uma garantia maravilhosa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, eu costumo dizer que crente tem motivos, mas não tem razão. Eu já tive muitos motivos de desistir. Eu já tive muitos motivos para rasgar a Bíblia e dizer: eu desisto, eu não vou prosseguir. Tratamentos, pessoas do convívio, irmãos que não vigiavam, calúnias. Eu tive muitos motivos. Mas o amor que Deus tem por mim é maior do que todo motivo que eu tivesse para desistir. O amor de Deus é grande por ti. Você pode ter motivo. O irmão que me caluniou, o irmão que levantou-se contra mim, alguém que está me perseguindo no trabalho, alguém que me deseja o mal, alguém que me fez o mal. São motivos, jamais razão. Aleluia. Porque por mais perseguido, por mais que você se ache sofrendo, você tem que lembrar daquilo que ele diz: eu estarei contigo. Aleluia. Aleluia. Alguém diz que a maior decepção são das pessoas próximas, e é verdade. É verdade. Se alguém de fora nos causa um mal, a gente entende, não conhece Jesus, não tem a palavra aplicada na sua vida, a gente até entende. Mas quando é
do nosso convívio, a decepção é maior, a tristeza é maior, a dor é maior, parece que multiplica-se em nós. Às vezes a gente vive situações que vem a impressão de que o Senhor nos deixou, de que Ele dá a impressão que Ele diz: olha, segue que eu não vou contigo. Mas não é real, porque Ele já garantiu estar conosco todos os dias. Aí fora, essa amizade é enquanto se pode pagar uma cerveja, é enquanto se pode pagar um churrasco, é enquanto você está bem financeiramente, é enquanto você pode dar alguma coisa. Mas com Jesus é diferente. Jesus é amigo para todas as horas. E alguém uma certa vez disse: Ele é amigo das horas incertas. Aleluia. Pode todo mundo te abandonar, pode o teu melhor amigo te deixar, mas o Senhor nos garante: eu vou estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a ti, soberano Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tive muitos motivos, mas nunca tive razão. Eu nunca pude dizer: Senhor, naquele momento tu me deixaste, porque eu tinha convicção que Ele estava sempre lá. E eu quero dizer uma coisa a você: quando parecer assim, quando tiver essa impressão de que estás só, apenas dobre o joelho e expõe algumas palavras, porque Ele vai estar lá, porque Ele não mente, porque Ele garante. É uma garantia para seu povo. Por mais perseguido que sejas, por mais abatido também, apenas saiba: o Senhor não vai te deixar só. Não te desamparei, não te desampararei, aleluia, nem te deixarei, aleluia. E o Senhor se faz presente no cuidado, o Senhor se faz presente na proteção, o Senhor se faz presente na provisão, o Senhor se faz presente na direção, o Senhor se faz presente na bondade e na sua misericórdia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai de simplesmente se achar no lugar, mas Ele estará em todas as circunstâncias da nossa vida. Você pode contar com o seu Deus. Aleluia. Mesmo com a garantia do Senhor, a gente sabe, conforme foi dito, a igreja não está isenta da perseguição, a igreja não está isenta da calúnia e da perturbação do inimigo. Mas o Senhor, Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo pode tentar. E a gente sabe que na história da igreja muitos perderam suas vidas. Na trajetória da igreja muitos foram sacrificados, muitos foram mortos por leões, outros foram queimados, mas a igreja prevaleceu. Aleluia. Glória a Jesus. Se essa igreja
igreja está aqui hoje é pela trajetória daqueles que vieram lá do início, é pela morte daqueles que morreram, daqueles que se entregaram, aleluia, e a igreja prevalecerá, e a igreja continuará, e a igreja seguirá, aleluia, vitoriosa, aleluia, aleluia, hey, hey, Shalamanaia, Labas, hey, Shalamacina, Keina, Labas. E o Senhor nos diz: ser fiel, ser fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia. O fim não chegou. O fim ainda não chegou. Ele disse: estarei contigo até a consumação. A consumação ainda não chegou, igreja. Aleluia. E se não chegou, como igreja, sejamos fiéis ao nosso Deus. Como igreja, não temos ao que temer, porque ele diz: ainda que o inimigo se levante, não prevalecerá. Quem nos disse isso? Aquele que tem todo o poder nas mãos. Aleluia. O dono da igreja. Aleluia. O Deus absoluto. Aleluia. Não temeremos a mal algum, e em nome de Jesus marchemos confiantemente, em nome de Jesus, sendo fiel até o fim, pois o fim ainda não chegou, e enquanto não chegar, sejamos fiéis ao nosso Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.